Fogo no Parquinho. Tá começando o Fogo no Parquinho aqui na TLTV, é o programa onde a gente fala e habla e comenta tudo o que tá acontecendo na casa mais vigiada no Brasil. Então, antes da gente começar, já te inscreve aqui no nosso canal, curte, comenta quem tu tá amando, quem tu tá odiando, porque agora a gente vai começar a nossa ablação. E hoje tem uma convidada muito especial nesse estúdio, uma pessoa que mora no meu coração e que a gente já tava fofocando aqui nos bastidores e vamos fofocar de Big Brother também. Senhoras e senhores, Andressa Terni! Uhul! É um prazer estar aqui e um prazer ainda maior estar hablando sobre BBB, que tá na boca do povo, tá na boca do Brasil, tá na boca de todo mundo. E tu tá vidrada em Big Brother também? Vidrada, parecia um senhor de 80 anos agora. Eu confesso que eu tô, sabe, todo dia de manhã eu abro meu Twitter e fico olhando todos os acontecimentos da madrugada, porque assim, a gente dorme cedo, né? A gente já é mais idosinha. Não, e CLT também, né, CLT amiga? também, né? Temos que acordar cedo pra trabalhar. Então, de manhã, cafezinho e todas as threads dos acontecimentos da madrugada do BBB. Então, estamos 100% por dentro do que tá acontecendo na casa mais vigiada do Brasil. Juro, agora é que a gente tem que escolher a pauta que a gente vai se alienar, né? Ou a gente fica atento à guerra, no fim do mundo, ou a gente se aliena ao Big Brother. Então, a gente tem que focar no Big Brother. A gente tem que escolher nossas batalhas, né? Exatamente. A gente tava falando sobre isso nos bastidores, mas como a Andressa é convidada, então eu posso perguntar isso pra ela. Pra quem está sendo a tua torcida? Como é que tá o teu queridômetro neste momento? Então, Luiz, o meu queridômetro tá assim, 100%, não sei, mas uns 80% pelo menos vai pra Ana Paula. Eu tô me vendo, não me vendo nela, né? Porque ela é uma pessoa totalmente diferente que eu, mas eu sei que as ideias de jogo, a visão de jogo que ela tem, eu acho ela uma pessoa muito coerente, assim, e ela vai até o final das escolhas que ela faz. Se ela acha que aquela pessoa ali é verdadeira, independente se ela foi pro paredão, voltou, ou tipo, ela não recalcula a rota de jogo, por exemplo. Agora, essa madrugada mesmo, né? O Breno saiu porque teve o paredão falso, e aí o Breno tava escutando das câmeras em que as meninas ainda acham que o jogo delas tá certo, mesmo Exato. o Breno tendo saído. Então, assim, é uma visão de jogo e uma personalidade muito forte. Então, por isso, hoje, até o momento do programa, a minha torcida vai pra Ana Paula. E uma das coisas que as pessoas mais falam nas redes sociais é que a Ana Paula é uma pessoa que ela fez muita terapia, né, provavelmente. Porque no BBB 26 ela era uma pessoa extremamente reativa, ela era uma pessoa que gritava, tanto que foi expulsa batendo na cara do menino, que nem considero um grande tapa, né? E que quase aconteceu de novo agora, né? Mas ela foi um pouco mais contida. É, mas agora nas discussões ela é muito mais calculista no que ela vai falar. E o que eu gosto dela é que ela não joga as coisas contra ti. Ela pergunta, tá, mas cite 3 coisas que eu fiz. Então, ela vai jogando com o emocional da pessoa. Ela faz com que a pessoa se perca nos próprios argumentos, Foi o né? que aconteceu com a Sara. A Sara, desde o início, criou um embate com ela. A Maxiane também criou esse embate com ela, assim, invisível da cabeça dela. Juro. Ao meu ver, foi, assim, Juro. totalmente criado do nada. Mas, mesmo assim, ela teve a coerência de manter a calma. Quando, em discussões, eu vejo que ela não levanta a voz. Ela vai conversando contigo, assim, e isso é uma forma de desestabilizar o teu adversário. Exatamente. Bom, vamos então recapitular essa semana. Antes da gente fazer isso, quero só aqui fazer uma declaração, tá bom? Porque pra ti que acompanha o Fogo no Parquinho desde o começo, provavelmente tu deve ter percebido que Júlia Poleto não está aqui com a gente no programa. E olha, temos uma novidade, porque a Júlia recebeu aí novos projetos. Então, a partir de agora, a Júlia não faz mais parte aqui do Fogo no Parquinho, mas a gente agradece bastante a parceria dela. Foi muito bom, Ju, todos esses episódios que tu participou junto com a gente. Mas a gente segue aqui no nosso programa com muitas novidades e toda semana um convidado especial pra gente hablar muito. Então, vamos voltar aí na semana do BBB. Vamos começar voltar pela prova do líder, que temos imagens, Dani hoje na produção com a gente, hoje e sempre, já temos aí imagens da prova do líder, que eu achei uma prova legal e me surpreendeu bastante a inteligência da Samira. Por incrível que pareça, também me surpreendeu. Porque, pra mim, o grupo da Samira é um grupo fraco pra provas. Então, eu acho que dessa prova foi uma das primeiras, ou se não a primeira, que o grupo ali que se estabeleceu entre a Ana Paula, Samira, Juliano e a Milena ganhou uma prova. Então, ela foi muito sábia aí e conseguiu jogar direitinho pra que eles conseguissem pelo menos essa primeira vitória e se consolidar no jogo como, a gente tá chegando. E era uma prova que realmente
realmente precisava fazer um cálculo e eu assistindo, depois eu fiquei pensando que eu jamais conseguiria fazer esse cálculo porque não sou de exatas, tá? Mas basicamente eles estavam lá no topo daquela torre e tinham que jogar uma bolinha pra cair naquele escorregador e cair na pontuação. Quem fizesse mais pontos vencia. E a Samira, ela fez todo o cálculo pra saber o tempo que levava pra girar e o tempo que a bola levava pra descer, e aí ela fez os maiores E o pontos. mais curioso disso é que também falaram que na demonstração da prova, ela contou os segundos em que a bolinha, quando eles estavam demonstrando, demorou para cair. Então isso fez com que ela também colocasse esse jogo em prática lá. Então toda essa demonstração ela foi e colocou em prática no jogo dela. Então isso foi muito de mastermind. E uma coisa que comprovou a vitória da Samira na liderança, né, na prova do líder, comprovou uma coisa que a gente já vinha falando aqui no Fogo no Parquinho, que é que a gente precisava de outras pessoas ocupando ali a liderança, né? Porque a gente teve 3 semanas seguidas do Jonas e a gente viu um jogo repetitivo, A gente sabe? precisava movimentar esse jogo para ver outras pessoas também serem testadas no paredão, por mais que o paredão dessa semana foi um paredão falso, mas a gente precisava ver em que outras peças, outros movimentos os jogadores também iriam apostar para que, né, eles forem pra Berlinda. A Samira, coitada, né? Se queimou horrores essa semana com a estratégia dela e ainda era um paredão falso. Então não fez Nada. o menor sentido. Um dos destaques dessa semana também foi a dinâmica do exilado, tá? A Jordana e o Alberto, eles foram sorteados pela líder e tiveram que montar 2 grupos de 6 pessoas cada. Quem sobrasse seria a pessoa exilada e quem sobrou foi o Breno. Estamos vendo a imagem do queridíssimo Breno que ficou solito nisso. E no Pobrezinho. sábado, ele teve que indicar uma pessoa pro paredão. Esse era um privilégio que ele teve por ficar isolado. E essa pessoa que teria que trocar de lugar com ele e aí ficar exilado. Ele escolheu o Alberto Cowboy. O que eu acho sobre essa dinâmica? Boa na teoria e péssima na prática, né? Porque eu, acompanhando no pay-per-view, o Breno ficou mais tempo dentro da casa do que fora da casa. Então, basicamente, ele participou de algumas conversas, várias conversas, inclusive até na festa, né? Ele conseguiu ficar na festa, teve toda essa participação com os brothers. Então, a dinâmica era ótima, assim, vendo ao contrário, mas na prática, realmente, ele ficou da casa como qualquer outra pessoa normal, só que naquele espacinho no quadradinho, né? que delimitaram ali pra ele, mas ficou ali participando, ouvindo, os brothers conseguiam falar com ele. Eu acho que, de repente, pra ser uma dinâmica que fizesse mais sentido e efetiva, ele não deveria falar com ninguém ou ninguém falar com ele, por ele estar exilado. Aí sim seria uma coisa, o Breno tá só fritando com os pensamentinhos da cabeça dele e observando o que tá acontecendo na volta. Nem que fizessem um muro, sei lá, que ele ficasse realmente restrito, exilado, sabe? né? Que gerasse Porque uma situação de estresse. o exílio é isso, né? A pessoa não tem contato com ninguém, mas ele tava tendo contato com todo mundo. Então a dinâmica meio que saiu o tiro pela culatra. Então, produção, pra essa dinâmica damos nota dó. Porque realmente era pra gerar conflitos ali, mas pra quem não entende, né, sobre isso, o Breno ficou mais tempo dentro da casa porque tem várias provas que acontecem, várias dinâmicas de patrocinador, e quando a produção vai montar esses a manutenção rolês, externa, né? Exato, eles meio que trancam o jardim da casa e todo mundo fica preso dentro de casa, né? Exatamente. A gente gravando isso cedíssimo, eu tô assim, ó. A mesma coisa ao contrário, quando vai ter alguma coisa dentro da casa, eles trancam o pessoal no jardim. Então foi isso que aconteceu. O Breno ficou muito mais tempo. Quando ele trocou com o Cowboy até ficou mais tempo na rua. E aí já começam, né? Principalmente a fanbase do Cowboy começa a dizer que houve ali um privilégio e tudo mais. O Breno foi favorecido. Mas eu realmente acho que foi mais azar do Cowboy do que algum privilégio da produção. Exatamente. Agora, vamos falar de uma planta que foi bastante destacada nessa semana, que se a gente fosse dar nome para esta planta, eu diria que é da espécie talarica. Todo mundo sabe da planta amazônica que estamos falando? Exatamente. Estamos falando de Marciele, mais conhecida também como Maxiele, né? Maxiele. Tem essa fusão dos nomes, né? Qual é o rolê? Basicamente, Marciele e Maxiane tinham uma grande amizade, né? Tanto que no discurso de eliminação da Maxiane, o Tadeu deu todo um sermão em relação às amizades. E o choro da Maxiane, da Marciele, quando a Maxiane saiu, meu Deus. Foi uma coisa
tão sofrida, Ai, tão comovente. dolorida. Fiquei tocada. Uma amizade tão bonita que realmente toca a gente, né? E o mais engraçado, ontem eles colocaram isso no VT, que o Tadeu falava que elas eram tão amigas que elas compartilhavam coisas. Roupas, acessórios, homens. Homens. E foi isso que aconteceu, porque a Marciele nem esperou o corpo da Maxiane esfriar do lado de fora, que ela já foi lá e já beijou o Jonas na festa. E todo mundo já esperava isso, porque na cara da Maxiane eles já estavam flertando, Eles né? estavam flertando enquanto a própria Maxiane estava Juro, passando juro. por ele. Pra mim, isso foi a pior coisa. Por quê? A Maxiane, mesmo vivendo todos esses flertes do Jonas, e também a gente viu os olhares do Jonas pra outras meninas, por exemplo, a Jordana ali da casa, e ela ainda assim continuava querendo ficar com ele todas as festas e sabendo que isso era um relacionamento apenas de festa. Então, ela... Não era nem um relacionamento, É, né? não era nem um Eles rela- eles ficavam ficavam na ali. festa, porque no resto da semana não tinha E nem muito todas toque. também, né? É. Teve algumas outras assim que eles não ficaram. Mas o que mais me impressionou tudo isso, Luiz, foi esse beijo Que beijo mais feio, gente. terrível. Eu acho que nem o meu primeiro beijo da minha vida foi tão feio quanto esse beijo assim. Eu achei tenebroso. Eu acho que o pior disso, além dela ter sido talarica, ela não Ela foi não capaz. E aí a gente não pode dizer que a culpa é dela, né? Quando vê, às vezes o beijo só não encaixa e acontece, mas foi mais um mordisqueiro ali do que um em beijo em momento si. algum, eu vi uma língua adentrando na boca um do outro. Eu achei isso complexo. E tu viu que depois disso tudo, Deixa a ele... imagem do beijo aí, produção, só pra gente ficar. A gente quer analisar esse beijo. Ó, tu viu que depois disso tudo, ele não falou mais com ela. Não, mas eu acho que essa aí já é uma característica do Jonas, que ele deixou bem claro que, assim, ele fica ali rondando, igual mosca na Quando merda, consegue, ó, ele some, ele desaparece. Mas o rolê é que na festa mesmo, depois que eles ficaram, ele cagou pra Marciele, ele ficou longe e eu senti uma expressão de frustração. eu acho que ele esperou muito e recebeu nada, É. sabe? Mas realmente aí a gente tem que dar esse feedback pro casal que não é casal, que o beijo não entregou De repente, muito. eu acho que o beijo entre a Marciele e a Jordana iria entregar mais. Muito mais. Muito. Muito mais. Elas assim, todos se querendo em todas as festas. Eu acho que falta mais é coragem por estar em Uhum. rede nacional e os pais e a família estar vendo do que vontade. E esse beijo também foi muito polêmico no Twitter, porque além de não ter tido a língua, teve uma grande mordida, né? E a mordida é uma questão polêmica. Muito mordida. Não é todo mundo que gosta da mordida, né? Até porque, né, tu não sabe se a pessoa vai morder forte, fraco, e daí tu não... Uhum. Quando tu tá na emoção, na bebida, às vezes tu morde forte mesmo, a ponto de arrancar um pedacinho da pele da pessoa. Será que talvez houve ali um nervosismo? Com da certeza. Maxiele? Até porque ela... Maxiele. Até porque ela tava falando com o Breno que ela estava enlouquecida pelo Jonas. Ela não estava mais nem conseguindo se controlar perto dele. Então, acredito que sim, tenha tido um nervosismo pela parte dela e ela esqueceu de como beijava. Pois é, às vezes acontece. Quem nunca, né? Quem nunca nunca? a gente beijou uma pessoa que a gente queria muito e ficou nervoso? Ai, quando bate dente, então, Nossa, meu Deus. Me aconteceu É, isso recentemente. Eu fiquei assim, aconteceu. vamos de novo. É que eu não beijo assim. Eu tava nervosa. Vamos de novo, por favor. Mas, amiga, eu acho que às vezes a gente tem que normalizar. São coisas que acontecem, gente, não é? acontecem. E não é com todo mundo que vai fechar teu beijo também. Exato. É que nem muita gente falando, a Marciele não beija bem, né? Porque o beijo do Jonas e da Maxiane pareceu ser mais encaixado. Mas às vezes não é que ela não beija bem, às vezes só o beijo dos dois não encaixou. Exatamente. Tá tudo certo. Bola pra frente, bora beijar outro. É, esse rolê do beijo requer aí um estudo mais Científico. social e científico pra gente entender qual é a justificativa. Exatamente. Mas agora vamos pra prova do anjo, que aconteceu também na última semana, que eu já nem lembro mais. Agora eu vou ver a imagem. Vamos rever, eu vou porque eu lembrar. também não estou... É tanta coisa que acontece durante a semana, Esse né? Big Brother acontece tanta coisa que a gente acaba se perdendo. Todos os dias tem uma treta, tem alguma coisa e a gente precisa ficar relembrando. Enquanto a imagem não entra ali, aí entrou, tá? Eu acho que eu realmente não vi isso. Mas, basicamente, na prova do anjo, a Jordana vetou a Milena da prova e as duas ali têm uma rinha já faz algum tempo. E depois disso, agora eu lembrei do que aconteceu. Foi essa treta aí que eu tenho até uma coisa pra falar. A Milena ficou meio puta que a Jordana vetou ela e ela foi lá e sentou na cama da Jordana e se recusou a levantar. Infantilidade. A Milena, a gente já falou isso aqui nos programas anteriores, tá? Ela e eu fui até um pouco cancelado nisso, nesse corte que saiu lá Vamos em relevar. Rede Atlântida.
Opiniões. Eu acho que a Milena, ela é uma boa jogadora, porque ela percebe sacadas, ela percebe movimentos, mas é inquestionável que ela é uma pessoa um tanto quanto infantil. Eu também acho ela um pouco também instável às vezes. Muitas Uhum. vezes, quando as coisas não saem do jeito que ela quer, por exemplo, fui vetada de uma prova, aquela situação em que ela foi vetada da própria festa e ela não conseguiu resolver aquele desafio por conta da crase, ela enlouqueceu. Então, assim, pra mim, ela é um pouco instável, ela é desestabilizada em certos momentos. Mas, sim, essa situação em específico foi uma situação de extremamente infantilidade. Tu está num jogo, tu está suscetível a isso. Se tu não quiser se tu não quiser ser amada por todos, tu não entraria no Big Brother Brasil. Tu vai ter um inimigo ali, tu vai criar grupos. Então, agora, tu sentar na cama de uma pessoa porque ela te vetou da prova, só mostra o quanto tu não está preparada para estar ali naquele jogo, sabe? E não só isso, eu acho que a Milena, ela se juntou com a Ana Paula, e uma característica da Ana Paula é que ela é muito... A Ana Paula sabe fazer essa parada de, tipo assim, morde e assopra, sabe? A Ana Paula sabe provocar, ela sabe fazer esse jogo de, tipo assim, ficar provocando os inimigos dela, mas a Ana Paula sabe o limite. Ela sabe se retirar. E ela faz de um jeito que fica legal, fica engraçado, fica bom de ver essas provocações entre ela e os embates entre ela e os Porque inimigos são embates dela. engraçados até. Exato. A Milena, eu sinto que ela perde um pouco o tom, sabe? Muitas vezes ela se passa um pouco. Eu acho que ela tenta replicar o que a Ana Paula faz, justamente por estar perto dela, porque quando a Milena entrou, ela era uma pessoa muito quietinha. E eu acredito que se ela não tivesse se juntado com a Ana Paula, ela não teria esse tipo de atitudes como ela tá tendo hoje, porque ela ficaria mais retraída se tivesse com outro grupo, sabe? A Ana Paula deu essa coragem da tia Milena ser quem ela está sendo agora no jogo. Todos eles, na verdade, né? Agora eles deram uma acalmada, assim, mas teve um momento ali, ainda quando eles eram um grande grupo, onde o Babu e o Boneco estavam ali no grupo da Ana Paula, tiveram várias situações onde foi quando o Boneco viu o Jonas limpando o banheiro e aí o Boneco foi lá e deu uma provocada. O Jonas estava recolhendo roupa, dobrando roupa, alguma coisa assim. E aí o Juliano também falou algumas coisas. E foram umas paradas que, tipo assim, cara, relaxa, sabe? Sabe, segura, não precisa de tudo, precisa de um tralalá. Não é tipo o cara tá dobrando uma roupa ou limpando um banheiro que tu vai lá, tipo, gerar um climão, sabe? Claro. É isso, parece que a gente saber dosar. Parece que a gente tá passando pano pra Ana Paula, mas a gente vê a diferença do tom, assim, sabe? Do jeito de brincar. A Ana Paula realmente tem esse dom de saber provocar os inimigos Mas dela. também ela já é muito bem estudada de BBB, né? Ela já vem de uma edição em que ela foi expulsa, sabe muito bem o que fazer e o que não fazer. Ela está bem preparada psicologicamente e emocionalmente para esse BBB. Exatamente. Agora. O Alberto venceu a prova do anjo, que a gente viu ali a Emma. Olha, temos vídeo! Olha, essa produção tá mandando bem! Que produção maravilhosa! O Alberto Cowboy ganhou a prova do... Arrasou, produção. Arrasou. Incrível. Vou aplaudir aqui a produção, me pegou de surpresa. Maravilhosa, Dani. O Alberto Cowboy ganhou a prova do anjo, comemorou bastante essa vitória. E aí, obviamente, que ele colocou no monstro a grande rival dele, que é Ana Paula Renault. Quem iria imaginar, não é mesmo? Quem, gente? Quem? Olha aí o embate dos dois. Eu acho que já é o segundo ou o terceiro monstro da Ana? Segundo. Eu acho que é o segundo. Segundo. É o segundo. Produção confirmando que é o segundo. Obrigada, produção. E olha o afronte dessa mulher, gente. Ela já vai assim, tá, mas por quê? Posso saber o motivo? E aí ele falou, porque tu é chata. Errado, não tá, é a opinião dele. Não, exato. Ela daria a mesma... E olha a cara do Jonas satisfeitíssimo com esse movimento acontecendo. A Ana Paula teve um monstro que eu achei bem chato, assim. Eu acho que se eu tivesse nesse monstro, eu não ia ter muita paciência. Aquele de pegar as coisinhas o milho, o milho, né? isso. É meio que um monstro, tipo, catando o seu milhão. Aí, basicamente, era 1 milhão e ela tinha que ir catando os milhinhos, assim, com uma pinça e botando dentro de uma... E se um caísse no chão... Ela tinha que recomeçar tudo. Tudo de novo. Esses monstros, pra mim, nessa edição, eles estão sendo muito mais monstruosos do que da outra. É uma opinião pessoal, assim. O Dominó, por exemplo, também foi um monstro terrível. Os brilhinhos também, que tinha que separar brilhinhos por cor, assim, estão sendo monstros mais trabalhosos mesmo, sabe? Acho que a produção tá de parabéns, mas eu acredito que o pessoal da casa não esteja gostando muito. Eu sinto que os monstros anteriores, eles te venciam no cansaço. Isso. E esses monstros de agora, eles te vencem na paciência, sabe? Tipo assim, eles te estressam mesmo.
e eu me perdi completamente no que eu ia falar agora. Lembrei. Amiga, falando agora de BBB mais exatamente, tu nunca pensou em te inscrever no Big Brother? Tu Nunca sabe veio que eu esse surto? sempre penso em me inscrever no Big Brother. Toda vez que acaba o Big Brother, eu falei, o próximo eu vou estar lá. Mas aí, sabe, eu não sei se tu já viu a ficha de inscrição do Big Brother. Eu nunca entrei. Tem muita gente que me fala, te inscreve no Big Brother, já te inscreveu no Big Brother. Eu nunca entrei no site pra me inscrever. A ficha é extremamente gigante. Eles pedem os dados até da tua tataravó, assim. Meu Deus. Porque eu não. E eles têm, né? Óbvio, precisam de ter todos esses documentos, uma ficha técnica extensa de ti, porque eles têm de colocar uma pessoa que realmente vai fazer fit com o programa e tal. Então eu acho que o que mais me travou mesmo pra me inscrever no Big Brother é a dificuldade de mandar vídeos, e daí tu tem que tirar foto com não sei quem, mandar foto com os amigos, mandar foto de momento sozinho, mandar foto na praia, assim, Capaz. tu tem que mandar foto em todos os momentos que tu tiver com um cachorro, com a família, de perfil, de lado, de corpo. Então, assim, é um processo trabalhoso. Inclusive, quem se inscreve, eu realmente tá de parabéns pela paciência. Mas, de repente, né, quem sabe, ano que vem tá aí, né? Vai começar uma próxima edição. E com o sucesso dessa edição, porque sim, essa edição está sendo o maior sucesso, está sendo uma das mais comentadas no Twitter, né? Então, quem sabe, né, a gente já não tenta aí a sorte de se inscrever no Big Brother. Desde BBB 21, que foi o da Juliette, a gente não tinha uma edição com tanta repercussão assim como a gente tá tendo E tantos nesse Big acontecimentos Brother. na casa, né? Porque a casa tá movimentada. Se eu fosse tu, não se inscrevia no BBB 27, porque a probabilidade do BBB 27 flopar é gigantesca. O elenco do BBB 27 e a produção também tem um desafio gigante de achar um elenco que seja tão bom quanto esse. É verdade, tens um ponto aí. Realmente. Deixa eu ver que mensagem que a produção mandou. Teve treta após prova do anjo. Temos imagens. Eu quero Treta imagens. de Cowboy e Ana Paula. Olha, imagens em vídeo. Salva de palmas de novo pra produção. Que produção maravilhosa. Eles estão à risca. Que loucura. E isso é uma característica que a gente tava falando da Ana Paula, né? Que ela realmente afronta os oponentes dela. Ela não tem medo de falar. É que ela não tem medo do cancelamento, porque ela já, teoricamente, já foi cancelada quando ela entrou lá dentro. Isso é uma coisa até que o pessoal no Twitter tava falando. Pessoal no Twitter, não sou eu que estou dizendo, tá? Porque bem claro. Acontece muito, por exemplo, do Babu comparar a Ana Paula com a Carol Conká. O que eu acho um grande absurdo. Aliás, isso é uma coisa que eu acho bem complexa comparar, porque são coisas bem... Foram atitudes né? bem distintas, são muitas camadas, né? Foram atitudes distintas. A gente sabe que sim, a Carol Conká errou, mas a gente também sabe que a Carol Conká sofreu muito mais, e aí a gente entra em camadas de racismo e tudo mais. Coisas, estruturas sociais ali dentro. Exato, mas eu acho que uma coisa que diferencia muito as duas é que a Carol Conká teve um discurso dela que era tipo assim, que ela falou isso pro Lucas Penteado, né? Ai, não senta comigo, quero comer sozinha. E a Ana Paula, ela senta à mesa com os oponentes dela e ela conversa e ela debate e ela não tem medo de encarar, Ela não tem medo, sabe? exato. Então, essa é a diferença entre a Carol. A Carol, eu vejo ela de uma maneira muito reativa e muito, assim, ela tava sempre querendo o embate, tipo, mas um embate não, assim, engraçadinho que nem a Ana Paula. Ela tava querendo um embate que nem tu falou, não quero falar contigo, não fale comigo. A Ana Paula vai lá, senta, conversa e ainda quer ouvir. A Carol não queria ouvir a opinião do seu adversário. A Ana Paula tem essa qualidade de querer ouvir e entender, tá, mas onde é que tu acha que eu errei? Por mais que às vezes ela não concorde e as outras pessoas têm um pingo de verdade, de razão, aonde ela errou, mas pelo menos ela tá ouvindo e ela não está discutindo, elevando a voz, ela simplesmente está ali sentando de igual para igual na mesma mesa. Inclusive, Juro. Às vezes, quando ela senta na mesa, todo o resto sai, que nem aquele VT incrível que teve dela na festa. Uou. Hold on. Ali ela fez o VT de campeã. O VT de campeã dela, eu achei um VT incrível. Então, inclusive, se o pessoal assistir o BBB, estão vendo que eles estão dando o prêmio pra ela. Porque quanto mais tu exclui uma pessoa, mais ela vai ficar a querida do público. É igual a treta do Babu e a Ana Paula, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas o Babu, ele botou na cabeça agora que ele vai infernizar a vida da Ana Paula, e eu acho que ele realmente não percebe que ele tá dando mais palco pra ela do que se ele ignorasse, entendeu? Luísa, eu vou te ser bem sincera. Seja, por favor.
Eu não entendi aonde que foi o momento em que Babu e Ana Paula se estressaram e simplesmente pararam de ter uma aliança. Porque no início ali, pelo menos há umas 4 semanas atrás, Juliano, Babu e Ana Paula estavam numa aliança muito legal, divertida. Eles conversavam, eles riam. Então eu realmente perdi o fio da meada de onde é que estremeceu. Inclusive, Babu e Juliano. É. Babu estava falando de testar o Juliano no paredão. Como é que tu vai testar um aliado seu? Que eles tinham ali uma relação de pai e filho, né? Exatamente. E hoje o Juliano está muito mais próximo da Ana Paula, justamente porque ele viu, ele percebeu essa atitude do Babu. E, inclusive, eu tô achando o Juliano um jogador muito forte, um jogador extremamente, assim, pode ficar mais caladinho na dele, mas ele observa, ele joga, o movimento dele é muito preciso, ele é muito observador. E quando tem que falar, ele fala também. Ele fala também. Ele fala. Já falamos isso aqui no Fogo no Parquinho, que a melhor coisa que o Juliano fez na vida dele foi entrar no Big Brother, porque esse menino, desde que ele surgiu na internet, ele sempre sofreu muito hate, sempre sofreu homofobia também, por mais que ele porque seja ele tem hétero. esse jeito Ele sempre afeminado. sofreu com isso, sempre foi muito hateado, mas ele mostrou que, de fato, ele é um cara muito legal. Muito legal, e ele é muito leal a quem é leal com ele. E isso é o mais importante ali dentro do jogo, as alianças. Bom, vamos então recapitular para entender o que aconteceu com o Babu Santana, que realmente está dando uma grande surpresa. Sempre foi claro que o Babu, ele não gostava muito da Ana Paula, né? E o momento onde eles se aproximaram realmente foi no momento de fortalecimento, porque o Babu também não se dava muito com o Jonas e com o Cowboy, já tinha tido ali alguns atritos. E aí, para somar votos, o Babu se juntou ao grupo da Ana Paula, mas sempre foi muito claro que eles não tinham... Que principalmente ele, e aí também a gente pode entrar em algumas camadas que eu acho que deve ser muito difícil para ele ver uma mulher com a personalidade da Ana Paula e ver o quanto ela é firme nos posicionamentos dela. Assim. Ainda mais com a condição social dela, porque a Ana Paula é muito privilegiada. Sim, ela é uma mulher rica, ela é sustentada pelo pai. E ainda e o melhor disso tudo é que mesmo ela tendo todos esses privilégios a vida inteira, ela consegue ter mais consciência de classe do que muitas pessoas que estão no nível social abaixo dela. Isso é que eu tava vendo em alguns comentários, assim, né? O Babu, ele tá começando a se perder e a gente vai ver daqui a pouco a treta que rolou pós-Sincerão, que foi onde ele começou a trazer pautas sociais e tudo mais, e aí começa a ter aquele esvaziamento de pauta, sabe? Porque é uma coisa que até a Ana Paula falou, Babu, tu quer entrar nessa seara? Porque não é sobre isso o jogo, sabe? Tipo, com certeza o Babu já enfrentou essa Ana Paula que ele criou na cabeça dela, sabe? Ele já deve ter enfrentado algumas Ana Paulas assim na vida e de certa forma ele deve reproduzir isso com ela ali. Só que em momento algum ela deixou isso explícito, em nenhum momento ela trouxe, inclusive quando surgiu aquela treta do Alberto Cowboy com a Ana Paula, como ele falou do pai dela, e aí ele falou, o Babu teve uma fala que, tá trazendo coisas de fora. A Ana Paula nunca trouxe nada de fora lá de dentro. Ela falou de coisas do jogo. É diferente tu falar da família de alguém, sabe? E o Babu, ele entrou como favorito. Porque ele estava... Primeiro mês ali do Big Brother, eu realmente achei que ele era um dos meus top 5. Agora, pra mim, o primeiro paredão que ele quicar, pra mim, ele já pode ir com Deus. É que o Babu, por muita sorte, ele... Gente, se a gente for analisar o BBB 20, o Babu, ele era amigo do Prior. E a gente sabe muito bem quem é a figura do Felipe Prior. Pra quem não sabe, o Felipe Prior tem aí uma ficha não muito boa aqui fora, algumas acusações aí... Um pouco graves, muito bem graves e tudo mais. E mesmo fora da casa, o Babu ainda assim foi visto em fotos e momentos com o Prior. Então, assim, existia ali uma relação. E mesmo no BBB 20, a gente via atitudes no Babu que realmente eram machistas. Ele tinha falas e atitudes, andados, bem complicados dentro do BBB 20. Mas por causa ali das meninas terem acolhido ele no final da temporada, do 20, né? Como é que era o nome? Thelma... a Manu Gavassi, Rafa Kalimann, elas acolheram o Babu ali no final e ele acabou saindo com uma imagem um pouco mais leve, de um cara legal e muito querido. Na época o Thiago Leifert era o apresentador e a gente sabe que o Thiago, ele também ditava muito do tom do programa e o Thiago gostava muito do Babu e o Babu também sofreu racismo no BBB 20, com certeza, né? Então não tem também como negar. Tiveram muitas nuances, mas basicamente ele saiu bem da temporada dele e ele voltou no BBB 26 muito querido.
Muito querido. Tanto que no começo ele até ficava muito feliz e emocionado por estar sendo querido pelas pessoas da casa. Uhum. Mas ele começou a se perder e eu acho que tu comentou, né, em que momento que houve ali a separação. Eu acho que começou a rachar quando Ana Paula começou naqueles flertes com o Jonas. Uhum. E aí foi onde ele trouxe pra ela, tipo assim, bah, Ana, eu não acho que tá certo isso que tu tá fazendo, porque tu tá abrindo brecha pra que ele se aproxime, tu tá dando palco pra ele. E aí foi a partir disso que ele começou a meio que se distanciar, ele começou a ficar meio puto com isso, até que chegou um momento que ele pegou as coisinhas e simplesmente mandou do quarto. saiu do quarto. Uhum. E aí, acho que o ápice da loucura foi onde ele foi no quarto do Jonas e do cowboy e ali das meninas e propôs uma aliança pra eles Se tirarem fortalecerem a e Ana tirarem. Paula. Só que isso não durou, acho que 3 dias, porque de fato ele percebeu que ele não se dá bem com o Jonas e com o cowboy. Teve ali a treta das estalecas e tudo mais, porque eles estavam na xepa e o Jonas não quis dar um A estaleca valor ali pra ele. bom, né? E aí o Babu se estressou e aí definitivamente eles racharam. Hoje, então, o Babu, ele está praticamente com a Solange Chayane. e Chayane. E a Chayane. Gente, Chayane desapareceu. Quem é Chayane hoje no BBB? A Chay desapareceu e eu acho isso assustador. Eu gente. fiquei abismada em como ela estava de favorita, ganhadora, assim, era a Chayane, Ana Paula. Agora a Chayane simplesmente não aparece nem mais na edição, não aparece em nenhum ao vivo. O que aconteceu com Chayane? Onde é que ela se perdeu também? Ah, ela se perdeu justamente na manipulação do Babu, né? A gente falou isso no programa passado, que foi quando o Babu ficou putaço porque a Chayane iria imunizar a Samira. E ele queria ir na Samira, o Babu? Não, na Não? verdade, ele não achava que não fazia sentido imunizar a Samira, porque o argumento dele é que quem estava com a Chay quem tava na desde o reta. começo era a Gabriela. Só que ele foi extremamente tóxico, assim, sabe? ditador, ele ditador, dizendo, não faz sentido, se tu fizer isso eu vou ficar muito chateado. E a Chayane começou, eu não vou defender a Chayane, a gente falou isso na semana passada, né, porque... Tem todo Nossa, muitas camadas, muitas camadas. Mas ali naquela situação ela de fato ficou coagida e ela meio que começou a se distanciar e no Sincerão começou a largar umas pro grupo, assim, que não fez o menor sentido. Naquele Sincerão, eu vi o quanto ela estava perdida. Pra É. mim, ela tinha um jogo muito sólido, assim. Ela tava fazendo uma amizade com a Samira, com a própria Ana Paula, com a Milena. E teve uma fala em que a Samira, que foi muito madura e adulta, foi perguntar pra Chayane: eu tô te sentindo meio distante, aconteceu alguma coisa? E a Chayane disse: é que eu sei que eu fiz merda e eu tô com vergonha. E quando eu faço merda, eu me afasto das pessoas. E daí era só pedir desculpa. Uhum. Tu tá ali, tá vivendo com a pessoa durante 3 meses, se tu ficar até o final, por que tu não chega e pede desculpa? É muito melhor. Então a Chayane se perdeu e eu acho que isso custou os O 3... prêmio. Custou os 3, 4, 5 milhões que ela poderia ganhar dentro do programa. Ali ela colocou fora o prêmio. E é muito doido, né? Porque a Chay, quando ela tava ali no grupo da Ana Paula, e aqui de novo, não é um puxa-saquismo pra Ana Paula, mas é porque aquele grupo é muito divertido, né? Ana Paula, Milena, Juliano... Até o Breno, que tava no quarto agora, disse, olhando de fora, o grupo da Ana Paula é muito mais legal de acompanhar do que o outro grupo. E a Chay, quando tava com eles, ela tava sempre brincando, ela teve aquela parada de começar a falar em espanhol do nada, tipo assim, umas coisas absurdas. E quando ela começou a andar com o Babu e a Solange, ela simplesmente retraiu. desapareceu, perdeu todo o brilho, e é muito doido Até isso. o semblante dela mudou, sabe? Ela fica, tipo, meio assim, Mas sabe? é isso. Mas Cairão um por um. Mas agora vamos falar de um dos pontos altos dessa semana, que foi a treta entre Samira e Ana Paula. A Samira, assim como a Chayane, é outra que ela, tipo assim, é um vai e vem. a gente não sabe se a gente defende, se a gente passa pano. Ela tá sempre indo e vindo, inclusive, a fala da Ana Paula, ela falou, eu já te dei o teu espaço pra decidir pra onde que tu quer ir. Tu foi, tu voltou, eu te recebi de braços abertos de novo, porque assim, no início elas se fecharam, depois ela foi para outro grupo nitidamente, e agora ela voltou e agora ela tá querendo se bandear para outro grupo de novo. Então assim, ela não tem uma opinião, uma coisa assim, uma aliança forte com ninguém. E isso vai custar para ela lá no final, porque quando começar a sobrar essas pessoas, quem vai ficar na mira vai ser ela. Porque quem não tem uma aliança formada, vai sobrando. Vai sobrando. E eu acho que mais que isso, assim, eu acho que ela se queimou com o público. Não sei se ela bate num paredão, Se ela não sai. eu acho que ela sai. Capaz de... Com as pessoas certas, assim, ela sai. Vamos supor que ela caia num paredão ali com... Solange. Solange. Sabe que é que a Solange é
não sei, eu acho que a Pois Solange é. sai. Pois é. Porque ela não agrega em absolutamente nada no jogo. Eu E não ela se queimou bastante ultimamente com as falas dela. Muito. Eu não vejo ela em provas, eu não vejo elas no ao vivo, eu não vejo ela em nada. Então a Solange é uma das pessoas ali que não movimenta nada no jogo e nem embates. Então a primeira pessoa que se cair no paredão, que eu tenho certeza que sai é a Solange. Vamos contextualizar essa briga que a gente falou aqui da Ana Paula e da Samira, porque a Samira, como a gente falou, foi a líder da semana e ela tava na cabeça em colocar o Alberto no paredão, tá? Mas depois que o Alberto ganhou o anjo, ela meio que ficou temerosa, assim, em colocar ele no paredão, porque ela falou que por ele ter ganhado, ele se destacou, e aí ela falou ali pro grupo que ela tava meio que na dúvida sobre essa indicação, e a Ana Paula ali já falou, tipo, ó, Samira tá em cima do muro. Depois que o Breno indicou o cowboy pra dinâmica do exilado, a Samira meio que deu uma surtada, dizendo que ele seria a indicação. Ó, temos imagens ali rolando sobre a indicação. É, o momento em que o Breno indica... O momento em que o Breno puxa o cowboy pro paredão, a Samira meio que fica sem chão, assim, sabe? E aí... Depois que o Breno fez essa indicação, a Samira meio que surtou com ele, dizendo, tipo, cara, que cagada que tu fez, porque eu ia votar no cowboy, no cowboy, no cowboy. Só que a Ana Paula ficou puta com a situação, porque ela disse assim, Samira, tu tava titubeando, Não tava, sabia pra onde ir. não sabia o que fazer, então tu precisa arcar com as consequências Bater no das peito. tuas escolhas. E aqui temos a fala da Samira. Não, a Ana Paula falou, você chegou lá no quarto totalmente em dúvida. E aí a Samira rebateu. Não foi isso, Ana. Eu ia botar. E a Samira ficou insistindo e negando, e negando, e negando. A Ana Paula ficou puta da cara, E deu as saiu costas. E a andando. Samira, como sempre, chorou ali pra situação. Essa situação toda também trouxe uma desconfiança envolvendo o Juliano. Porque ali quando ela usava a central do líder, a Samira acompanhou uma conversa entre o Floss e o Breno. E ela se incomodou porque o Juliano não citou o nome dela como uma aliada. E aí ela ficou tipo, o Juliano. Se bem que se ela não botasse está o Juliano comigo. no paredão, ele estaria no quarto secreto agora, seria bom. E a Ana Paula ainda disse depois da briga, ó, abre aspas. Eu não vou bancar teatro dos outros não, sabe? Porque ninguém banca nada meu. Ter medo é normal, só que inverter a história é que não deve. Era só ela ter ficado quieta, porque ela foi falar, ai, Breno, eu ia colocar. Então, assim, basicamente a treta foi porque ela titubeou, uma hora ela falou que ia fazer uma coisa, E depois daí, fez outra. quando o Breno fez, ela meio que inverteu a história, e a Ana Paula ficou puta por isso, assim, sabe? Porque não é a primeira vez que o grupo ali passa a mão na cabeça dela, e ela faz cagada, e passa um pano Pelas e trazem próprias pra inseguranças perto. dela. Ela tava ali em cima do muro o tempo todo e ela continua. Ela não consegue decidir em qual. Ela não quer se queimar, na verdade. Só que, gente, já estamos aí há mais de 60 dias do jogo e tem que. Tem que Já se passou a comprometer. hora Tu dela tem tá. que se comprometer em alguma hora, né? Já passou a hora dela estar observando ali as pessoas e, tipo assim, não tomar um lado. Ela precisa tomar um lado. Só que a gente falou aqui de um possível paredão entre Samira e Solange. E eu acho que, diferente, por exemplo, da Chay, que eu acho que a Chay é sonsa, tá? Eu acho que a Chay é sonsa. Muita gente acha que a Samira é falsa, mas eu realmente acredito que a Samira, ela é imatura e muito insegura. Porque quando ela percebe que alguém vai dar uma mísera migalha pra ela, Ela vai ela se correndo, rende, abre sabe? os braços e vai. A ponto de abrir o jogo dela pro Jonas. E a gente vê isso muito nas atitudes dela já, porque ela chora por qualquer coisa. Se alguém aumenta a voz, se alguém fala alguma coisa mais diferente pra ela, ou se acontece alguma coisa, ela chora. Então, eu não vejo a Samira como uma pessoa falsa. Eu vejo que ela quer se dar bem com todo mundo, não quer se comprometer, se indispor com ninguém, mas isso custa o prêmio dela. Porque ela, de novo, entrou como favorita também. E ela foi e voltou, né? Ela teve esses altos e baixos. Agora, a semana passada, em como ela estava bem junta com o Juliano, com a Ana Paula, ela estava como favorita de novo. Agora, foi lá pra baixo. Então, enquanto ela não tiver, assim, a maturidade de se comprometer dentro do jogo, ela, sim, vai continuar sendo alvo e também um risco de sair quando no paredão que ela quicar. A sorte dela é que, tirando essas tretas aí, o público gosta dela, né? A gata gerou memes, a gata tá As entregando redes sociais muito. dela, pra quem tá gerindo, uns parabéns, porque a estética Juro. condiz muito, inclusive, com o estilo dela, o jeito, roupas que ela veste lá dentro. Ela tem essa estética pegada 2000, tipo Britney Spears. Pra mim, a Samira, ela é, tipo assim, todo o estereótipo de um Gen Z, assim, sabe? Então, acho que é por isso que o Exatamente. público se identificou tanto com ela.
E eu gosto também de assistir ela, sabe? Ela é uma pessoa, ela tem uns momentos divertidos e legais. Então, não é uma pessoa que eu descartaria agora nesta fase do programa. Uhum. Mas, óbvio, se continuar a ver, né, esse tipo de comportamento de vai pra lá, vai, não vai, aí sim seria uma pessoa em que eu não gostaria de mais ver dentro do jogo. Mas ainda Pois eu é. acho que agora ela tem. Vamos dar mais um voto de confiança pra ela, porque a gente já percebeu esse comportamento um pouco inseguro dela que ela tem, sabe? No final da treta, a Ana Paula até meio que perdoou ali, acolheu ela, elas se De abraçaram, novo. conversaram e tudo mais. Mas eu acho que ela perdeu a confiança do grupo dela, Com assim, sabe? certeza, Então, o dela, de certa forma, Tá em na algum reta. momento vai ficar na reta. Porque como é que vai confiar numa pessoa assim, né? Vamos, então, para o babado da semana, que era pra ser um grande mousse e acabou sendo um mousse muito pequeno. Na quinta-feira, quando o Tadeu anunciou a dinâmica da semana, ficamos sabendo que teremos o queridíssimo paredão falso. O que, quando o Tadeu anunciou, eu já pensei, bem, Não vai dar muito bom, né? péssima semana pra isso, Até sabe? porque teve muitas desistências e eliminações, eu digo no caso expulsões, né, não eliminações. Então era óbvio que um paredão falso iria vir agora, muito próximo. Eu acho que eles deveriam fazer outro tipo de dinâmica para poder confundir eles lá dentro também. E teve uma situação em que deixou um pouco claro, foi meio que uma pista. Quando o Tadeu estava entrando para falar com eles, teve um cofre que eles que fizeram uma projeção. Ah, na tela. Isso na tela. Isso nunca tinha tido. Por que que logo agora, num paredão falso, eles colocaram essa projeção do eu esqueci o nomezinho do bonequinho. O Hobby. O Hobby abrindo ali o... Então, teve muitos indícios. E umas coisas que eu achei estranha também, que ninguém tava com medo de ir pro paredão essa semana. Absolutamente ninguém. Todo mundo assim, tá bom, eu vou. A Ana Paula é uma. O cowboy tava louco, tanto que na prova da bate-volta dele, ele fez questão de errar tudo que podia pra ele ir pra esse paredão. Será que a galera tava desconfiada? Na minha que bolha todo ali, paredão eles acham que é falso, né? Tem isso também. Eu acho que mas esse especificamente, justamente por ter muitas desistências e as expulsões, vai ter um paredão falso. Então, eu acho que essa foi a hora que não deveria ter. Porque sim, foi meio claro. A gente vendo assim de fora, deu pra perceber também que era a hora de um paredão falso. E eles lá dentro também devem ter se ligado. E principalmente quando a Samira venceu ali a liderança, já deu pra ver que não era uma boa semana pra ser paredão falso, assim, sabe? Porque, querendo ou não, gostando ou não da Ana Paula e do grupo dela, a melhor configuração para um paredão falso é ir alguém ali do grupo dos... Como é que é o nome? Dos Eternos, como eles se chamam, né? Porque realmente eles têm muito mais coisa pra ver. Gente, o que uma Jordana vai fazer dentro de um quarto secreto? Não vai fazer nada. Vai ficar dormindo. Mas vamos à configuração do paredão, tá? Porque o cowboy, que era o anjo, imunizou o Jonas. A Samira, que era a líder e não pôde indicar o cowboy, porque o Breno indicou ali na dinâmica do exilado, indicou a Jordana. A Jordana puxou o Breno no contragolpe e a Marciele foi a mais votada da casa, mas aí a diva venceu a prova bate-volta e caiu fora. Essa foi a configuração do paredão e a gente teve esse paredão falso tristíssimo. Confesso que eu nem fiz questão de votar, tá? Eu também. Esse aí eu só olhei e tá bom. Eu Ainda me mais que eu tava permiti de ser férias, né? E daí com certeza. não, me nego a votar nesse paredão. Esse aí eu me permiti ser surpreendido. Houve ali vários momentos nas enquetes, estava que o cowboy E Breno. O cowboy ia vencer um negócio, mas no fim o Breno acabou vencendo. Dentre elas, a melhor escolha, né? Eu acho também. Vamos falar da eliminação daqui a pouco. Vamos só trazer um outro ponto que a gente já começou a falar aqui antes, mas eu acho que começou a se intensificar depois da formação do paredão e que acabou virando um momento de grande destaque, porque, mais uma vez, o Babu falando mal da Ana Paula e dos seus aliados, e aí acabou que ele e a Solange, acho que foram os grandes cancelados da semana, né? Não necessariamente por ser a Ana Paula, mas por causa das falas e das coisas, como as coisas estão se encaminhando, assim, sabe? O Babu, ele já é uma pessoa rabugenta desde sempre. Desde sempre. E a gente já sabe que é a personalidade dele, mas
tá insuportável. Eu não consigo, às vezes, estar vendo, acompanhando o momento de tela em que ele tá, porque ele tá sempre reclamando de alguma coisa, tá sempre falando Ele e a mal. Solange, né? Ele e a Solange, os dois se juntaram pra reclamar de tudo que acontece dentro da casa. Uhum. Seja dinâmica, seja de participante, seja de produção, seja qualquer coisa, eles estão ali pra reclamar. Assim, não é coluna de férias que nem, né, o pessoal acha, mas tu também entrar ali e só se ficar sentado na bunda e fumando o tempo inteiro, porque os dois são uma chaminé ambulante Sim, também, né? São duas guimbas. E ali sentou, ali ficou. Então, tá sendo chato olhar os dois. Então, pra mim, que nem eu te falei, a Solange é uma pessoa que não movimenta em nada. O Babu ainda tem os embates dele, o que salva ele de não ser uma planta ambulante é que ele tem os embates dele com a Ana Paula. E com o Jonas também, né? Muitas vezes ele teve um embate dele com o Jonas. Mas então, a Solange, pra mim, é uma das piores dali de dentro da casa hoje. Que loucura. Pois é, os dois ali, eles estão numa amargura, num ranço que tá chato de ver já. Exato. Tu liga lá no Globoplay a qualquer momento, é exatamente o que tu falou. Eles vão estar sentados, Fumando, reclamando e falando de mal da galera. Exemplos aqui de situações extremamente desnecessárias de grosseria, tá? O Breno foi chamar o Babu pra almoçar e ele virou pro Breno e falou: sou obrigado a almoçar? Tipo assim, do nada. Gente, literalmente é só chamar pra almoçar. E a Samira avisou que ia deixar o almoço ali guardado e aí ele simplesmente se estressou também, começou a falar umas coisas bem problemáticas, assim. A Solange, né? A Solange, né, começou a falar essa frase aqui, gente. Horrível essa frase, tá? Mas eu vou falar o que ela disse. Ela falou: eu nasci do prazer, não nasci de uma parada lá que é crime, né? E mandou ela longe. E essa fala, pra mim, me pegou de uma maneira que, assim, tu tá sendo... Tu tá numa casa com, sei lá, 400 câmeras pra ti e tu teve ainda coragem Juro. de falar isso. Eu fico imaginando, o que tu não fala no off pra tua família, com pessoas mais chegadas pra ti? Por que tu tem esse pensamento? Se tu proferiu isso, tu tem esse pensamento. Então, assim, que pessoa amargurada, sabe? De ficar pensando só porque a pessoa não tá num dia bom, tu vai achar que ela foi feita através de um... Mas aí ela acorda cantando louvor, né? Vai entender. É a famosa teoria da André Surak. Um dia reza, o outro fode. Vamos lá. Quem também falou, ela falou também da Ana Paula. Falou que a Ana Paula não tem filho porque ela não é capaz de amar. Tipo assim, gente, não tem justificativa pra uma fala ela perdeu dessa. as estribeiras dela. Eu acho que ela tá ficando louca lá dentro e ela não sabe mais o que falar. Juro. É bem a atitude de uma pessoa que tá desequilibrada, sabe? Longe de casa, tá querendo sair. Ela tava muito querida, inclusive nos primeiros programas aqui eu falei que eu super gostava da Solange e Dona Jura, mas agora, como vocês podem ver, nem de Dona Jura mais eu chamo de Solange mesmo. Que é o nome porque que ela merece. O nome desta senhora. Vamos falar agora do Sincerão, que quando eu assisti eu achei bem nada a ver. Eu achei um Sincerão ruim, chato, mas que rendeu bons momentos, tá? Bons momentos. Nessa semana, no Sincerão, eles tinham que apontar o maior traidor da casa e com essa dinâmica diferente, eles não tinham direito à réplica, então eles eram obrigados a ouvir ali a acusação sem se defender, o que gerou muita treta durante a madrugada, porque se eles não podem falar na hora, eles vão falar depois. Especialmente entre Babu e Ana Paula, que certamente protagonizaram um dos melhores diálogos dessa temporada Absolute Cinema, tá? Durante esse Sincerão ali, a Ana Paula disse que o Babu era o maior traidor da casa. E aí foi onde eles tiveram uma briga ali, que eu amei que no Twitter eles subiram uma briga e tem exatos 17 minutos. Então é 17 minutos de briga constante. De treta. E onde, como a gente falou no começo, a Ana Paula, ela mantém a plenitude na fala dela, mas o Babu, ele meio que... extrapola. Ele realmente eleva o nível da briga como uma briga, assim, desrespeituosa. Não é mais, assim, uma discussão. Ele vai pra cima mesmo. E o Babu, ele retribuiu essa acusação da Ana Paula e chamou ela oficialmente pro embate, né? Ele falou: quando eu conseguir tirar tudo dessa casa, vai ser o maior alívio da minha vida, pode vir pra cima. Mas, na verdade, a gente sabe que o Babu é um grande bundão, porque na primeira oportunidade que ele tem, ele indica os meninos, né? Ele é capaz de até indicar o próprio Juliano pra ver, né? Exato.
Na área externa da casa, a jornalista relembrou que o ator rompeu a aliança com Juliano Floss. E aqui foi uma coisa que até o Twitter apontou, que teve aquela situação do Uni do Unité. Isso. Onde, na prova do anjo, o Babu era obrigado a tirar alguém da prova e ele escolheu tirar a Ana Paula. E a Ana Paula tirou o Juliano e a Ana Paula tinha que puxar alguém, né? Uhum. E ela puxou o Juliano e depois ela foi questionar o Babu e o Babu falou que ele fez um Uni do Unité. E desde então agora ela chama O apelido dele é de o Uni do Unité. E ela questiona, cara, tu tá num jogo que vale 5 milhões e tu vai fazer Uni do Unité pra escolher alguém pra sair. Nessa treta que ele começou a falar, salame minguê, não sei o quê, e começou a trazer aquelas pautas, até a pauta da escala 6x1, ele trouxe isso pra discussão, Mas sabe? pra tu ver o quanto ele não tem argumentos a mais pra falar pra Ana Paula. Ele só quer discutir, ele quer encontrar algum motivo que desestabilize a Ana Paula, ao ponto dela falar alguma coisa e trair, sim, que vem as pautas, né, sociais, raciais, ele quer alguma coisa que o público veja, olha só, agora ela cruzou os limites, a gente não pode deixar isso acontecer. Então ele vai catando em tudo que é lugar que ele pode. Ele não tem um argumento fixo, assim, sabe? Pra falar pra Ana Paula, eu estou agindo assim contigo por tal coisa. Ele vai jogando coisa até encher linguiça. Porque pra ele não tem. Pois então. E aí, depois dessa treta, que rendeu aí bastante, o Babu, ele botou na cabeça que ele vai infernizar a vida da Ana Paula. Ontem ela tava lá fazendo o monstro dela, e aí, do nada, ele fez um momento que foi muito micoso, assim. Ele falou, Ana Paula, fiz uma música pra ti. E aí ele começou a cantar uma música que não tinha nada com nada. Ele podia entregar uma rima, pelo menos, né? Mas nada rimou, nada fez sentido. No final, ele falou até, meu ovo? Uma coisa largou assim. o meu ovo do nada. É extremamente deselegante. E ela tava só fazendo. Ela tava quietinha na dela. Ele literalmente saiu de onde ele estava. Ele teve o prazer ou a disposição de levantar, ir até lá onde ela estava, apenas para fazer uma música terrível, sem rima nem nada. Engraçado foi, mas desnecessário também. Ele falou que agora ele tá determinado em infernizar a vida dela. E até o cowboy se envolveu nesse momento, dizendo, Ana Paula, agora tu tá vendo como é que é bom. Provocar os outros é bom. Só que é isso, eles estão dando mais... Eles estão dando uma munição pra ela chamar eles de quinta série, exatamente. Sabe? Porque, de fato, é uma parada muito infantil. A forma que eles atacam é muito infantil. Chegamos na noite de ontem, dia de eliminação falsa, e aí o Breno foi escolhido pelo público com 54,66% para ir pro quarto secreto. Não surpreendeu ninguém, porque, tipo assim... um total de 0 uma pessoas. Uma entrada triste, uma entrada sem graça. É aquela coisa, saí, não chorei. Fiquei, não comemorei. Exato. Pra ele, tanto faz, tanto fez. Exato. Só que uma dinâmica que foi avisada depois, isso gerou aí uma repercussão na internet, foi que a pessoa que fosse pro quarto secreto poderia puxar alguém pra ir pro quarto junto com ele. E eu tava um pouco temeroso para qual pessoa ali que o Breno ia escolher, mas o Breno, ele escolheu a pessoa certa. Ele escolheu o Juliano pra fazer companhia pra ele, porque o Breno assistiu ali, e eu acho muito inútil nesse quarto secreto, porque diferente das outras eliminações falsas da Ana Paula, da Ana Mara, eles têm tempo pra assistir as coisas. Isso, e antes tinham acesso a tudo, era liberado. Qual é a vantagem de tu ir pra um quarto secreto se tu não pode ouvir as coisas? Exato, eles tinham que ter acesso ao pay-per-view ali de todas as câmeras, todos os áudios. Não faz o menor sentido. Mas o Breno conseguiu catar ali algumas informações. Ele foi sábio e em vários momentos em que ele viu a Ana Paula conversando com o grupão e também o outro grupo conversando, né, com os seus aliados ali. E em vários momentos ele viu a própria Ana Paula e o próprio Juliano falando muito bem dele, falando do jogo, falando que, né, hoje... Inclusive, ele falou, o outro grupão falou que agora Ana Paula, Milena, Samira, Juliano estão recalculando a rota e o Breno viu, não, elas não vão recalcular. E exatamente o que eu te falei lá no início do programa. Elas estão tão convictas do jogo delas que eles não precisam recalcular rota nenhum. Eles estão realmente confiando no jogo delas e vendo que esse jogo é puro de coração, né? Não é um resultado de um paredão que vai mudar o que tu tá sentindo lá dentro, como tu acha que é certo seguir. Então, o Breno, querendo ou não, conseguiu sacar muitas coisas lá dentro desse quarto que, com certeza, quando ele voltar pro jogo, vai dar uma mexida. E ele é uma pessoa que também não fica quieta. Ele é uma pessoa tipo Ana Paula. E ele, antes dele entrar, ele tinha muitos também embaixo com a Ana Paula. Ele provocava demais a Ana Paula. E a Ana Paula ficava quietinha.
A Ana Paula acho que quase nunca respondeu o Breno. Ela quase que meio que fez o que é da existência dele insignificante ali dentro. Mas o Breno, ele pega, ele fala. Então, acho que quando ele voltar, isso vai gerar bastante embate ali dentro da casa e vai ser muito legal de assistir. Durante a treta ali, onde o Babu foi incomodar a Ana Paula e cantar e tudo mais, o Breno ainda falou assim, eu ainda jogo com vocês. Mas eu acho que agora, ele voltando, ele já percebeu que a galera ali é bem manipuladora. Ele percebeu a manipulação do cowboy também perante a galera ali. Mas eu não tenho muitas expectativas. Eu confesso pra vocês que eu não gosto dessa bicha. Eu não gosto do Breno, tá? Meu santo não bate não com ele. bateu com ele. Então eu não sei o que vai ser, assim. Da mesma forma que ele, tipo assim, tá vendo as coisas, eu nunca sei quando ele tá jogando a favor ou não contra, né? da Ana Paula. Pra mim, ele também é aquela pessoa em cima do muro. Ou vai, uma hora fica, uma hora vai, uma hora fica. É tipo uma Samira. Inclusive, tem um quadro lá e ele colocou que a Samira é uma das aliadas dele hoje, né? De acordo com o quadro. Mas que ele... E o Juliano... Mas ele tem um embate com a Milena e com a Ana Paula, então isso dificulta a aliança dele com aquele grupo. Mas que ele está fechado com Juliano e Samira. E o Tadeu, ele não falou no programa como que vai ser essa ida do Juliano pro quarto. Pois é, como que ele vai simplesmente desaparecer da casa? Mas temos a informação... isso aí a gente não sabe, tá? Mas temos a informação de que o Juliano vai se encontrar com o Breno hoje ainda. E ainda hoje, os dois retornam pra casa hoje à noite. E aí vai ser todo aquele rolê lá. Que pouco tempo, né? Pois então. Eu esperava muito mais esse quarto secreto, mas, né, quem somos nós, meros mortais, para julgar a decisão da a produção? gente vai reclamar e julgar e a gente vai estar lá hoje à noite dando audiência pra essa galera. Vamos estar assistindo igual para vir aqui e comentar cada coisa que nós vimos. Exatamente. Dessa, muito obrada, amiga, pela tua participação. Eu que agradeço, amei, gente. tá? Volte sempre ao Fogo no Parquinho. Com certeza, estarei de olho com todos os detalhes para vir aqui contigo quando você me convidar, pra gente poder comentar esse jogo que tá, quentíssimo. Sempre tem coisa pra falar, Sempre tem. Tu que tá aí nos assistindo, se inscreve aqui na TLTV, curte, comenta, compartilhe. E na próxima quarta-feira a gente tá de volta com muito mais Fogo no Parquinho, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.